Olá pessoal, estou aqui hoje para contar para vocês a minha experiência com parto natural e a minha experiência com parto cesárea. Para quem não sabe, eu tive o meu primeiro filho de parto cesárea, a cesárea eletiva, e o segundo foi um parto natural. Então, assim, eu costumo dizer que o meu parto do segundo filho começou, na verdade, com o parto do primeiro filho. Por quê? Porque a minha história foi assim. Na gravidez do João, do meu primeiro filho, João Benício, quer dar um alô aqui pro pessoal, João? Do meu filho, João Benício, eu comecei a ter contato, eu conheci uma doula chamada Renata Guarajá, que me ajudou muito, conversamos muito sobre as vias de parto, sobre parto natural e tal. Então, ela me auxiliou, me tirou muitas dúvidas. Eu conheci a Renata através da minha tia Jaqueline, que é enfermeira, e ela me apresentou essa doula, que ela sabia, a minha tia sabia que eu tinha interesse de ter um parto natural. Vem cá. Oi. Oi. Esse é o João. Aí, a Renata conversou muito comigo, né, sobre parto, sobre esse desejo meu de ter um parto natural. Eu sempre soube que essa era a primeira opção para mim, entendeu? Eu só gostaria de... Naquela época eu tinha na minha cabeça que eu só queria ir para uma cesárea se fosse realmente necessária. Eu não queria marcar ela simplesmente por marcar, mas eu também não queria ter um parto natural de qualquer forma, com agressividade. Isso eu também não queria, porque eu já tinha tido experiências de algumas pessoas próximas que tinham tido traumas, né, no parto. Então esse tipo de parto eu também não queria. Não queria nem a cesárea, mas também não queria ser agredida num parto natural, que é o que a gente costuma ver muito por aí, né? E a Renata conversou muito sobre parto humanizado, parto com respeito, né? Tem pessoa que chama parto humanizado, tem pessoa que chama parto com respeitoso, seja a melhor forma que você, como você queira chamar. O que aconteceu? Porém, algumas coisas foram acontecendo no decorrer, né? E eu acabei sendo deixada levar pela opinião dos médicos que são cesaristas, da maioria, né? No caso, eu estava com uma médica, uma obstetra, que ela era cesarista. E assim, até então, eu não imaginava que a opinião deles ia acabar confundindo minha cabeça e atrapalhando todo o processo, né? Porque, a princípio, todo mundo só confia nos que os médicos falam, né? E comigo não deixou de ser um pouco diferente, mesmo tendo estudado um pouco, mesmo tendo contato com a doula, mas eu acabei me deixando levar. E o que aconteceu? Embora a Renata tivesse me dado muitas opiniões valiosas, muita educação, né, a respeito do parto e tal, das coisas que poderiam acontecer, das intercorrências, né, que poderiam acontecer, eu acabei me deixando levar pela cesárea eletiva. Então, quando eu estava com 40 semanas, mais 5 dias, até o último segundo eu estava ali esperando para entrar em trabalho de parto, e eu ficava assim ansiosa, querendo, imaginando como que ia ser e tal. Só que como estava muito avançada, quase chegando nas 41 semanas, as pessoas falam, quando chega 41 semanas, a criança entra em sofrimento, começa a falar várias coisas, né, pra gente. E aí juntou também com uma outra questão, que quando eu estava com 35 semanas eu fiz aquele exame do cotonete e apresentou que eu tinha, deu positivo para Streptos, né, Streptococcus, que é uma bactéria que costuma aparecer, né, na parte genital das mulheres. E se essa bactéria aparecer na gravidez, alguns médicos costumam falar que você não pode ter parto normal por causa disso. Que hoje em dia eu sei que isso não é verdade. A única coisa que acontece é que quando você está com esse estrepto positivo, na hora do parto eles dão uma injeção que não tem problema nenhum, a criança vai nascer normalmente sem problema nenhum. Mas a minha obstetra pegou e colocou na minha cabeça que meu filho ia nascer com problema,
que eu não poderia ter de maneira nenhuma. Então juntou a minha gravidez já avançada, junto com essa informação dos trépidos, aí eu peguei, fiquei nervosa e acabei deixando marcar a cesárea. Então, no dia 30 de junho de 2016, a cesárea foi marcada para esse dia. Na verdade, a DPP, que é a data prevista para o parto, estava para dia 27. Mas aí acabou que eu esperei até mais um pouquinho e aí foi dia 30 de junho. Isso eu estava com 40 semanas mais 5. Aí eu fui pro hospital, né? Eu tive meu bebê aqui onde eu moro mesmo. Na época o nome do hospital era Juari, hoje em dia mudou. E aí foi marcada, eu lembro que eu cheguei cedo no hospital, fiquei bastante chateada. Até o último instante ali, de eu ir pra sala pra sala de cirurgia, né? Eu fiquei assim, poxa, não precisava estar passando por isso aqui e tal, mas acabou que eu tava ali e foi. Foi tudo ok, recuperação ok, meu bebê nasceu saudável. O João nasceu com 3.700, com 49 centímetros, nasceu super bem. Aquele apigar dele, né, que eles dão 9.9, tudo ok, sem problemas nenhum. Porém, no fundo do meu coração eu sabia que não era necessário ter passado por aquilo ali, né? Que eu poderia ter esperado mais um pouquinho, mas enfim, fiquem com Deus, dê um like, compartilhem com quem vocês tiverem interesse e vamos espalhar aí essas informações que talvez sejam úteis para outras pessoas. Beijo!